Lucas capítulo 15, versículo 8. Hoje nós estamos indo segunda sexta-feira da série As Dracmas que não devemos perder. E o tema da noite é as dracmas que sustentam o reino. Amor e contribuição. Duas dracmas nós vamos estar falando nesta noite. Na primeira sexta-feira nós falamos sobre a dracma da obediência e a dracma da humildade. Hoje nós estaremos falando sobre a dracma do amor e a dracma da contribuição. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 8. Quantos encontraram, diga glória a Deus. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Para nós parafrasearmos esse texto ao tema que nós vamos estar abordando hoje, amor e contribuição. Abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, 12. Glória a Deus. Que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sente-se adorando o Senhor. Glória a Deus. Pai, te damos graça por tudo. Fala conosco, se conosco, abre o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a parábola da dracma perdida, registrada em Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10, nós vemos que a mulher, ela acendeu a candeia, ela varreu a casa, ela procurou diligentemente até encontrar aquilo que ela havia perdido. Existem dracmas espirituais que muitos crentes estão perdendo, sem perceber, mas estão perdendo. Seja uma ou outra dracma estão perdendo, seja ela da obediência, seja ela da humildade, seja ela do amor ou da contribuição. Pelo menos uma dessa dracma muitos crentes estão perdendo. Alguns ainda frequentam a igreja, participam dos cultos, cantam, pregam, testemunham, oram, mas a maioria desses, muitos já perderam duas das maiores riquezas espirituais e fundamentais na vida do crente. Qual, pastor? O amor e a contribuição. Infelizmente, aleluia, quando o amor ele desaparece, a fé se torna fria. Quando o amor ele desaparece do ambiente, a fé se esfria. Quando a contribuição também desaparece, a adoração a Deus se torna incompleta. Aleluia. O inimigo ele sabe que uma igreja sem amor ela se divide. E um crente sem generosidade, um crente que não é generoso, ele se torna escravo das coisas materiais. Ele fica avarento. O texto qual nós lemos da noite, Mateus 24, 12, que Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
o que este versículo significa, o que ele tem a trazer para nós. Jesus ele está falando sobre os sinais dos últimos tempos. Jesus aqui ele está abordando aos discípulos os sinais dos últimos tempos. E a expressão multiplicar a iniquidade significa o quê? O pecado, a injustiça, a rebeldia contra Deus, a falta de valores espirituais. Ela aumenta cada vez mais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Com consequência, o amor de muito esfriará. Nós entendemos dentro da Bíblia Sagrada que esse amor, a palavra amor, aqui ela vem do grego, que quer dizer ágape, que fala do amor de Deus no coração do crente. Esse é o amor que Cristo está falando. Quando uma pessoa ela se acostuma com o pecado ao seu redor, deixa de vigiar, ela deixa de orar, ela se afasta da presença de Deus, e o seu amor por Deus, pela igreja e pelas pessoas começam a diminuir. Quando nós entramos dentro de uma igreja e vemos um povo que perdeu o desejo pela contribuição, que perdeu o desejo, que perdeu o afeto para com o seu irmão, ou até mesmo para com a obra de Deus, isso já significa e revela que o amor dele já se esfriou por causa da iniquidade que ele carrega em sua vida. Glória a Deus. E uma lição principal que esse versículo dá é: quanto mais o pecado avança no mundo, maior deve ser o cuidado do cristão para manter a sua vida espiritual aquecida. Aleluia. O remédio para não esfriar, irmãos, é permanecer em comunhão primeiro com Deus, na oração, na palavra e na prática do amor, para não esfriar. O perigo dos últimos dias, dos dias atuais, o qual nós estamos vivendo, não é apenas a multiplicação do pecado, não, mas é o que? É o esfriamento de coração que antes ardiam na presença de Deus, mas que hoje estão frios, estão se esfriando. Pessoas que deixam de amar a obra de Deus e confessa-se dizer amar a Deus, até então ela não está amando, ela pode estar amando qualquer outra coisa, menos a Deus. Ela pode ter amor por qualquer outro, menos o amor por Deus. Por quê, pastor? Primeiro, nós estudamos sobre a dracma da obediência. E como eu falei para vocês no estudo passado, que isso é um ciclo, é uma aliança. Então ela gira. Então quem tem obediência, ele tem humildade, pastor Éder. Quem tem humildade, ele tem um amor. E quem tem um amor, ele contribui. Aleluia. E nós vamos estar abordando hoje primeira dracma que nós vamos estar falando é a dracma do amor, o qual o texto principal hoje está baseado em Mateus 24:12. Jesus ele não disse que o amor de poucos esfriaria, no texto. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele disse que o amor de muitos esfriaria. O esfriamento espiritual, ele começa no coração antes de aparecer nas atitudes. Primeiramente você esfria-se aqui dentro, pastor. Depois ele começa a aparecer na atitude. Quem contribuía não contribui mais. Quem tinha fidelidade aos cultos já não tem mais. Aleluia. Quem tinha paixão e sede pela palavra já não tem mais. Quem tinha fervor, era fervoroso
ao ponto de se encher e sair cheio, chegar cheio da presença, já não é cheio mais. Por quê? Porque a iniquidade tomou conta e o amor esfriou. Esfriou de tal forma que ele já pensa que contribuir para a obra de Deus é um favor. E há outros que pensam que contribuir para a obra de Deus não há necessidade. Por quê? Porque o amor esfriou dentro do coração e resplandeceu, ou seja, apareceu nas atitudes. Aleluia. Uma pessoa que perde primeiro o amor por Deus. Uma pessoa primeiro ela perde o amor por Deus, depois o amor pela igreja e depois o amor pelas almas. Agora olha para mim e diga se é verdade ou mentira. Quem perde o amor pelas coisas de Deus, por Deus, ele perde o amor pela obra de Deus e perde o amor pelas almas. Ele se torna egoísta, da forma de dizer: quem quiser ir para o inferno vai. E tendo o medicamento que pode curar almas, tendo em sua mão a receita para curar vidas. Pessoas que perderam o amor. Romanos capítulo 12, versículo 9, Paulo diz assim, vou ler só uma parte aqui, ó. O amor seja não fingido. Tem muita gente que prega e diz que ama a Deus, mas não fala com seu irmão. Muita gente que prega e diz que ama a Deus, mas não fala com seus parentes. Muita gente que bate no peito e diz: eu amo o Senhor, mas vive em contenda dentro de famílias, semeando discórdias. Muita gente que prega e diz, e bate no peito e diz: mas eu amo o meu Deus, eu te amo, mas arruma picuinha dentro da igreja, panelinha, contenda. Muita gente que quando vai orar diz: Senhor, eu te amo tanto, mas o irmão que senta do lado, ele é o primeiro a esnobar, a abandonar, é o primeiro a desprezar. Você pode estar amando qualquer outra coisa, meu querido, mas a Deus ainda não. Ah, meu Deus. Deus, ele não procura um amor de aparência. Paulo vai dizer o que aos romanos? O amor seja não fingido. Porque Deus, ele não procura um amor de aparência, ele procura um amor verdadeiro. E cá para nós, se Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, onisciente, ele conhece o teu futuro além do tempo que tu possa viver. Muito antes de você nascer, ele já te conhecia. Então Deus também, ele conhece quando o teu amor é verdadeiro por ele ou não. Infelizmente tem muito crente que ainda tenta enganar a Deus, pastor. Eu não digo é nada quando chegar no dia do juízo final, alguém dizer assim: ah, Senhor, mas eu não ouvi tua palavra. Cara de pau. O amor seja não fingido, porque Deus, ele procura em nós um amor verdadeiro. Entenda uma coisa: há muitos que dentro da igreja, ele levanta a mão no culto, dizendo que está adorando a Deus, mas não fala com irmãos, não fala com vizinho, não fala com colega de trabalho. Há quem pregue sobre o perdão, mas vive preso na mágoa. Aleluia. Há quem diga amar a Deus, mas ainda não ama o próximo, que é o mandamento de Cristo: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Pastor, o que é que eu devo? Se você tem coragem de falar mal de você, pastor, você tem coragem de falar mal do senhor? Pode responder. O senhor tem coragem? Não, senhor.
Você tem coragem de falar mal de você mesmo? Não. Você tem coragem de falar mal de você? Não. Você tem coragem de falar mal de você? Tem coragem de falar mal de você? Dizer, rapaz, eu não valho nada, eu não presto, eu não sou. Tem? Não tem. Então Jesus disse: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós nos amamos o nosso próximo com nós mesmos, nós não vamos falar mal do irmão, nós não vamos tentar trapacear o irmão, nós não vamos dar calote no irmão, nós não vamos, aleluia, xingar o irmão, nós não vamos querer bater no irmão, matar o irmão, porque nós amamos ele como a nós mesmos. Então entenda uma coisa: antes de você se levantar contra o teu irmão, olhe para dentro de você e diga: eu amo a mim, então eu também amo a ti. Porque assim você vai demonstrar nas tuas atitudes que você verdadeiramente ama a Deus. Porque não adianta você dizer que ama a Deus, cantar que ama ao Senhor, pregar que ama ao Senhor, mas você fica bicudo, de cara feia para o irmão que senta do teu lado. Não, eu não estou me referindo aos irmãos que congregam aqui com você, não. Amar aqueles que estão em nossa casa é fácil. Eu quero ver amar aqueles que estão lá fora falando mal de ti. O próprio Jesus disse: abençoai os que vos amaldiçoam, bendizei os que vos maldizem, e amai os que vos odeiam. Amar o pastor é fácil. Até certo ponto, enquanto ele está me beneficiando, é fácil. Porque a partir do momento que ele trouxer uma correção, muitas vezes o amor se acaba. Quer saber se alguém te ama de verdade? Quer saber se você é amado de verdade? Dá uma correção, dá uma puxada de orelha, dá um sacode. Ou então nega aquilo que ele deseja receber de você. Aí você vai descobrir se tem amor de verdade. Não tem, irmão. É uma dracma que todo mundo perdeu. É tempo de deixarmos de ser hipócritas, viver enganando a nós mesmos, com um amor fingido, um amor falso, bem distante das Escrituras, aonde nós conseguimos amar somente quando estamos sendo beneficiados. Mas a partir do momento que somos rejeitados, começamos a odiar. Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 10, ainda sobre a dracma do amor. O amor, ele não faz mal ao próximo. É a Bíblia, gente. É Bíblia, mas você não lê Bíblia. Você faz o quê? Você usa a Bíblia como um troféu, deixa lá guardado na estante. Ainda fazem igual muitos aí, muitos trouxas que tem por aí. Eu falo mesmo, estamos em rede nacional, tá gravando. Ainda fazem igual muitos trouxas, muitos besta. Deixa lá aberto no Salmo 91. Aquele que habita na sombra do Onipotente. Que nada, rapaz. Não vai fazer por onde, não. É a Bíblia. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 13, versículo 10. Irmãos, o amor aqui é a essência da vida cristã. Uma igreja que ela transpira o amor, ela consegue contagiar quem está lá fora. Mas o amor que não seja fingido.
Porque o amor que não é fingido, o amor verdadeiro, escute, olha para mim. O amor que é verdadeiro, ele não vive de fofoca. O amor que é verdadeiro, ele não fala mal do outro irmão para ninguém. O amor que é verdadeiro, ele não fala mal da sua igreja. O amor que é verdadeiro, ele não critica, ele não fala mal dos obreiros. O amor que é verdadeiro, ele não detona o altar. Pelo contrário, ele defende o altar do Senhor. E aí? Você pode estar amando qualquer outra coisa, menos a Deus. Então a essência, o amor é a essência da vida cristã. Não existe avivamento verdadeiro. Não existe avivamento verdadeiro onde não existe amor. Sem amor não pode ter avivamento. Pastor, por quê? Porque o avivamento ele vem do Espírito de Deus, sim ou não? E o Espírito de Deus não habita numa casa onde há contenda. Então não adianta vir com mimimi, com nhenhenhen pro meu lado e dizer que está cheio do Espírito Santo de Deus, mas tá intrigado com fulano, revoltado com Bertano, levando contenda para ciclano, Ei, não adianta. Você pode estar cheio de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo de Deus, crente. Essa é uma dracma que muitos têm perdido. E tem perdido, pastor, e não tem procurado. Porque a mulher aqui, ela procurou diligentemente, ou seja, incessante, todos os dias ela estava procurando, ou seja, o dia inteiro, ela botou um propósito: enquanto eu não achar, eu não paro de procurar. E tem muitos crentes que infelizmente perderam a dracma do amor, a dracma da humildade, ou melhor, a dracma da obediência, a dracma da humildade e a dracma do amor, e a mesmo assim ainda não procuram. Meu Deus. Quer uma verdade para você anotar? Escute aí. O primeiro sinal de uma igreja adoecida não é a falta de dons. Uma igreja ela pode ter vários dons, pastor. Pode ter revelação, pode ter bons pregadores, pode ter bons louvoristas, bons cantores, pode ter pessoas que dirigem culto com excelência. Pode ter, não tem problema. Mas o que revela a verdadeira identidade de uma igreja que está adoecida é a falta de amor. Uma igreja ela pode ter estrutura, ela pode ter música, programas e eventos. Mas se ela perdeu o amor, ela perdeu a sua identidade. Esse templo aqui ele pode ser bonito, igual aqueles templos que você vê em São Paulo, Rio de Janeiro, igual a Adebrais e outros mais aí, que não tem nem comparação com os daqui, igual o Grande Templo, igual ali em Camboriú, algumas igrejas grandes. Pode ser bonito, pode ter estrutura similar, igual, mas se não tiver o amor, ela é uma igreja adoecida. Ela só é somente a aparência, estrutura. Aleluia. E aonde morre o amor? A religião, ela vira apenas aparência. E a religião virando aparência, escute, a religião virando aparência, ela se torna a religiosidade. Tornando-se religiosidade faz com que você venha a ser tão religioso que alguns para você estão condenados e você está salvo. Tem gente que é tão religioso que anda com a camisa abotoada aqui no coisa aqui, pastor, o dia todo aqui no pescoço. Mas você vai ver a vida do camarada. Se formos olhar dentro do que nós estamos falando aqui hoje, você vai entender uma coisa, que é só religiosidade. E está muito longe de princípios bíblicos. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o amor ele é a marca dos discípulos de Cristo. Aleluia. Quem ama serve, quem ama perdoa, quem ama permanece. Aleluia. E quem ama, o fogo do Espírito aquece o coração. Mas sem o amor, aleluia, sem o amor, a água do inferno apaga a chama que está acesa.
O que acontece quando a dracma do amor é perdida? Primeiro, olha para mim. A comunhão enfraquece. Quando a dracma do amor é perdida, a comunhão enfraquece. Você já não tem mais comunhão nos cultos. E isso acontece muito hoje, pastor. Acontece muito hoje. Tem gente que não tem comunhão com o irmão e nem muito menos comunhão dentro da igreja. Aleluia. Primeiro que acontece é que perde a comunhão enfraquece. Quando o amor desaparece, irmão, os relacionamentos se tornam superficiais, porque a comunhão desapareceu. Segundo, o perdão desaparece. E quem não ama acumula feridas, porque não tem perdão. O perdão desapareceu. Mas quem ama, ele sabe liberar perdão. Aleluia. Ele pode até dizer que não perdoa, mas ele libera perdão. Porque dentro do coração dele ainda tem um amor por Deus. E quem ama a Deus sabe que precisa perdoar. Aleluia. Terceiro, a obra perde a sua força. Por quê? Porque o amor, ele é o combustível. Ele é o combustível do serviço cristão na terra. O amor, e sem o amor tudo vira o quê? Tudo vira obrigação. Vou para o culto porque se eu não for, o pastor puxa minha orelha. Eu vou lá fazer algo lá, porque se eu não for, o pastor vai ficar uma ligação enchendo o saco. Obrigação. Eu vou contribuir porque fica uma pedição de dinheiro. Vou contribuir. Obrigação. Não tem amor. O amor, escute. O amor, ele age em silêncio. O amor, ele age em silêncio e oculto. E floresce na visão de todos. Aleluia. Oh, glória. Segunda dracma. A dracma da contribuição. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Se tiver a Bíblia, abre para nós. Então quem tem obediência, quem é obediente a Deus, ele é humilde. Porque não adianta eu dizer que tem humildade, pastor, se eu não tenho obediência a Deus. Também não adianta eu dizer que sou obediente se eu não sou humilde. Quem é obediente é humilde. Quem é obediente e humilde, ele ama. E se ele tem obediência, ele é humilde, ele ama, ele também contribui. Porque o obediente sabe que ele precisa contribuir para a obra de Deus caminhar na terra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Pastor, como assim o que propôs? Por exemplo, mas eu vou contribuir hoje com 10 mil reais. Eita, até o Rogério olhou, né, Rogério? Aí eu já falo logo com... Nós não tem dinheiro não, mas nós já fala logo com tia alta, sabe? Nós é meio doido. Vou contribuir com 10 mil reais. Mas quando você chega na hora de contribuir, diz: rapaz, vou dar 10 mil reais, nada. Fazer falta, o pastor está até ficando gordinho. Vou dar 10 mil reais para ele, não. Vou dar 100 reais. Você já pecou. Quem lembra de Ananias e Safira? A Bíblia diz que toda a igreja... Por que hoje nós padecemos? Sabe por quê? Porque nós somos egoístas. Por isso que o povo de Deus padece. Que todos os apóstolos pegavam tudo que tinha e depositavam aos pés dos apóstolos. O povo depositava ao pé dos apóstolos e não havia necessidade na igreja.
Ananias e Safira tiveram a ideia: vou vender a terra que nós temos e nós vamos deitar no pé do apóstolo, dos apóstolos, para que a igreja tenha mantimento. Venderam, não sei quanto foi a quantia, mas digamos que foi lá 25 milhões. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar só 10 mil. Vou guardar o resto. Pensando que enganava Deus. Aleluia. Diga assim, diga bem forte, diga: mas aonde tem, pode falar, homens de oração, o espírito de engano não prevalece. Quando ele chegou todo animadinho, tá aqui, ó, vendi lá e está aqui o dinheiro aqui. Queres tu enganar o Espírito de Deus, Ananias? Se a terra estava na tua mão, era tua. Se tu vendesse e ficasse com tudo, era teu. Não tinha problema. Era teu. Mas agora você vem com mentira, aí vai morrer. Morreu. Vem a mulher com a mesma situação de mentira. A pior situação que tem é quando o casal combina na mentira para tentar enganar a Deus. Morre. O apóstolo olha para ela e diz assim: olha, onde está o teu marido? Acabou de tirar o corpo dele aqui, tu vai cair também, vai morrer também, porque vocês são mentirosos. O problema aqui não é você não contribuir. O problema aqui é você colocar no coração de contribuir e não contribuir, e não pagar com aquilo que você deixou no coração. Mas quem é obediente a Deus, ele entende que a obra precisa ser mantida. E contribuição, eu descobri, pastor, também é adoração. Contribuição também é adoração. Ah, pastor, mas o dízimo está na lei. Quem disse para tu que o dízimo está na lei? O que Malaquias fala sobre o dízimo também é que o dízimo começa de cima do altar. Sacerdote e levita. Porque o sacerdote ele tem que ensinar o povo a não roubar a Deus. Mas Abraão antes da lei já dizimava. Abimeleque dizimava. Outros mais dizimavam. Até Jacó também dizimou. Vem comigo. Contribuição. Olha só, ele diz, cada um propôs seu coração, não com tristeza. Como assim não com tristeza, pastor? Puxa vida. Pastor, esses 50 aqui dava de abastecer o meu carro. Tem que dar para a igreja. Deus não vai te abençoar, sinto muito. Ou por necessidade. Ah, eu vou dizimar, vou contribuir porque a igreja está precisando, está passando necessidade. Eu vou lá dar uns 500 reais para a igreja hoje. Deus não vai receber a tua oferta. A diretoria da igreja recebe, mas Deus não. Eu quero que alguém me prove. A diretoria da igreja recebe, mas Deus não. Fez um conceito aí na sua vida aí? Analisou? Faz uma análise. Por que tem muita gente que dizima, oferta, contribui e vive na mesma bagaceira? O trem começa a apertar, sabe por quê? Porque dá com tristeza. Por necessidade, eu vou contribuir porque, tadinho, o pastor está aperreado, tem que pagar o telhado da igreja, tem que pagar não sei o que das quantas. Não adianta, Deus não vai receber. A diretoria vai receber, o tesoureiro vai receber o teu dízimo, mas Deus não. Mas quando você propôs seu coração em entregar-se com alegria, em ato de adoração e gratidão a Deus, os céus se abrem. Me arrepiei aqui, irmão. Os céus se abrem. Ou por necessidade, porque Deus ama o quê? Ao que dá com alegria. É Bíblia. Contribuição é adoração. Escuta, muitos pensam que contribuir é apenas dinheiro. Também não, mas faz parte da adoração. Mas a contribuição é uma expressão de adoração a Deus. Aleluia. Quando entregamos algo ao Senhor, nós reconhecemos que tudo pertence a Ele. Que a porta de emprego que abriu foi Ele,
que a inteligência que Ele deu para você exercer o teu trabalho foi Ele, que a saúde que Ele está te dando para você se levantar todo dia de manhã é Ele, aleluia, o livramento de acidente do percurso de trabalho é Ele, que já era para você estar todo moído, só o bagaço, mas Ele está te livrando. Então não há nada melhor do que expressarmos um gesto de adoração, porque conhecemos que pertence a Ele. O problema aqui não é colocar o dinheiro no altar. O problema é quando o dinheiro, pastor, ocupa o lugar do altar. O que a contribuição revela, pastor? Calma aí, daqui a pouco nós entregamos aqui. O que a contribuição revela? Primeiro, se quiser anotar, pode até anotar aí, tá? O que a contribuição revela? Primeiro, revela o quê? Revela a nossa gratidão. Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10. Vou ler só uma parte que diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Mas anote aí, Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10. Honra o Senhor com os teus bens. Quem honra a Deus com os seus recursos, irmão, ele demonstra reconhecimento por tudo que recebeu. Por tudo que recebeu. Por exemplo, quando você está trabalhando de empregado, que o patrão, você recebe lá o seu salário lá, 1.600, 1.000, 2.000 reais. Você recebe o seu salário. Só aquilo, mas o patrão chega para você e diz: ô Éder, eu vou aqui te presentear com 500 conto aqui, pelo seu desempenho, pela sua coragem, pela sua determinação pela empresa. É claro que isso não acontece, que a maioria dos empresários também quer que os funcionários se arrebentem. Por isso que muitas deles ficam passando por divergência. Está gravando, não tem medo não. Por isso, porque não sabe fazer. Mas quando você recebe, você não fica alegre, né? Eita, recebi 2.000 e mais 500 de brinde, olha só que legal. Não é assim? Assim é Deus. Assim é Deus também. Não que Ele precise do teu dinheiro, não precisa não, porque a Bíblia diz que Ele mesmo disse assim, ó, minha é a prata e o ouro. Então Ele não precisa. Mas a obra de Deus, ela precisa. E se você faz isso é porque você ama a Deus. Primeiro, você é obediente, você é humilde, você tem amor. Porque quem é obediente tem humildade. Quem tem humildade tem amor, e quem tem amor ele contribui. Aleluia. Revela o quê? Ela revela gratidão. Honra ao Senhor com os teus bens. Provérbios 3, 9 ao 10. Porque quem honra a Deus com o recurso, ele sabe que cedo ou tarde Deus vai trazer um reconhecimento para ele também de volta. Porque Deus ele não deve nada para ninguém. A gratidão fala o quê? A gratidão fala, ela é uma das formas de falar através da generosidade. Então quando você é grato, você também está falando. Ela vai ser uma das formas em tua vida de falar através do quê? De você ser generoso com a obra, de você ser contribuinte para o reino. Aqui não é só sobre dinheiro, irmão, aqui também está falando sobre adoração, tá? Porque tem gente que dizia uma tão alta aí, mas chega na igreja parece um defunto ambulante. Acha que só porque é dizimista, acha que já tem um terreno no céu. Tem um terreno lá no São José. Não, pastor, estou revoltado com essa raça de crente ruim. A segunda, revela a nossa confiança. Quem contribui, a contribuição revela o que primeiro? Gratidão. Ela revela segundo, a nossa confiança. Muitos confiam mais na conta bancária do que em Deus. Aleluia. Mas a contribuição, ela quebra a idolatria da falsa segurança. Quando nós entregamos ao Senhor, nós declaramos o quê? Minha confiança não está no dinheiro, mas está em Deus. Terceira, a contribuição revela o quê? Revela a nossa maturidade espiritual. Jesus ele falou inúmeras vezes sobre riquezas.
Por quê? Porque ele sabia que o coração acompanha aquilo que nós valorizamos. O coração nosso, ele acompanha aquilo que nós valorizamos. Não adianta dizer que não, que sim. Eu duvido se Deus chegar assim para alguém assim e dizer: olha, vende o teu carro, vende a tua casa, eu vou garantir a tua salvação. Ou vende o teu carro, vende a tua casa e dá aos pobres. Vende nada, irmão. Vende nada. Porque o coração está seguro que naquilo que tem. A primeira coisa que vem: nossa, eu demorei tanto para conseguir. Foi tão dificultoso para mim conseguir isso aqui. E agora vem Deus e diz: dá. Não é bagunçado não. É difícil. Por isso que Jesus ele falou mais sobre riquezas. Porque ele sabia que o meu e o teu coração estaria seguro naquilo que nós temos. E quando nós entregamos ao Senhor, nós declaramos que a minha confiança não está no dinheiro, mas está em Deus. Aleluia. Entenda uma coisa: a última área que muito se converte é o bolso, irmão. A última área que muito se converte é o bolso. Há pessoas que ela entrega a voz, ela entrega o tempo, ela entrega os dons, mas ela entrega-se tudo. Ou seja, que ela pode fazer fisicamente a Deus, ela entrega. Mas quando se trata de financeiro, já não tem mais entrega. Tem camarada que até desvia. Só que tem uma coisa: aquele que é obediente tem humildade, ele tem o amor. E aquele que tem o amor, ele contribui. E aquele que contribui é porque ele confia no Deus em que ele serve. Quer anotar uma coisa aí, ó? Escuta. Presta atenção. Honra ao Senhor com todos os teus bens. Com todos os teus bens. A contribuição, ela sustenta a obra, mas também trata o coração do contribuinte, do ofertante. O avarento, ele vê o que? Ele vê perda. Ele vê perda. Eu acredito piamente que quando o pastor foi comprar esse som aqui, alguém disse: mas para quê? Não já tem 2 caixinhas boas lá? Só que o desviado, que precisa se converter, gosta de um som bom para cantar, gosta de um som bom para pregar. Eu gosto, não vou mentir, eu gosto. Olha um som desse, o microfone está aqui, ó. O bicho está falando sozinho quase. Eu gosto. Gosto de um ar-condicionado. Gosto de uma cadeira. Falar nisso, irmão, nós vamos começar já a trazer as cadeiras, tá? Tá liberado. Quem quiser comprar sua cadeira, pode comprar e trazer, tá? Nós não esqueçamos que é 50 cadeiras. Vamos precisar de 50 cadeiras. Vamos precisar de 50 para ali, mas a real mesmo é 60. 60 cadeiras das boas, não compra coisa ruim não. Olha a marca dessas cadeiras aí e compra. Se comprar aquelas cadeiras que você senta, para sentar é gostoso. Mas quando você levanta a cadeira junto com a não vira não. Compra a cadeira boa. Tá bom? Já pode trazer a cadeira, pastor? Pode estar trazendo suas cadeiras já. Que é para ver se nas festividades nós já temos tirado esses bancos aí. Isso é o quê? Isso é quem tem zelo, quem tem amor, paixão pela obra. Você não gosta de ver sua casa arrumadinha, organizada? E por que a de Deus tem que ser de todo jeito? Escuta. O avarento, ele vê o que? Ele vê perda. Em tudo ele vê perda, porque ele é avarento. Mas o generoso, ele vê o que? Sementes.
Semente sendo lançada. A oferta, ela não compra milagres, mas ela vai revelar a confiança no Deus do milagre. Vou repetir, viu? A tua oferta, ela não vai comprar o teu milagre, não, mas ela vai revelar a confiança que você tem no Deus que opera milagre. Aleluia. A generosidade, irmãos, ela é uma evidência de maturidade espiritual. Quem aprende a semear para Deus nunca viverá escravo da avareza, porque ele entende que é uma semente. Eu fico olhando para minha esposa, a primeira coisa que ela faz em casa, ela diz: tem que entregar meu dízimo. Tem que entregar meu dízimo. Ela fica falando. Olha assim, eu digo: por que ela fica tão incomodada com esse negócio, né? Mas sabe o que é isso? É amor pela obra. É amor pela obra, é paixão pela obra. É ver as coisas acontecer. Aleluia. O segredo aqui não está em você contribuir aquilo além do que você não pode, mas o segredo está em sempre estar contribuindo. Porque se é uma semente, vai lançando. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará e repartirá com 7 ou até mesmo. Aleluia. Oh glória. Escuta, quem entrega o dízimo, ele entrega uma porcentagem, irmão. Isso aí o Malaquias falou. Agora quem entrega o coração, ele entrega tudo, pastor. Então primeiro que o homem tem que fazer, sabe o que é, diácono Ailson? É entregar primeiramente o coração. Porque se ele entregar o coração, ele vai também entregar o dízimo. Ele também vai contribuir. Porque não adianta você contribuir, mas o seu coração está fechado, não está entregue para Deus. Então qual é o objetivo aqui? Entrega primeiro o teu coração ao Senhor. Porque se tu entregar o teu coração ao Senhor, você vai entender. Porque o coração é a fonte do amor, da emoção. É isso, né? Então quem é obediente tem humildade, quem tem humildade ama, e quem ama contribui. Ninguém nunca pode transpirar o amor se o coração estiver fechado. Aleluia. O problema nunca foi o dinheiro estar na mão do homem, não foi não, isso aí não é problema. Aleluia. Mas o homem está na mão do dinheiro. O dinheiro está na mão do homem, isso não é problema não. Mas agora o homem está na mão do dinheiro, é problema. Por isso que Jesus falou: não pode servir a 2 senhores. Ou amará uns e odiará outro. Você não pode servir a Deus, servir a mamão, é isso, pastor? Que é o Deus do dinheiro. E tem muita gente que está servindo mais, está amando mais o dinheiro do que a Deus. Meu Deus. A contribuição, irmão, ela não empobrece o fiel, ela empobrece, sabe quem? A avareza. Aleluia. Deus, ele não precisa da sua oferta, isso é óbvio. Mas você precisa da bênção que ele dá para quem é ofertante. Quem semeia para Deus, ele nunca perde, apenas muda a colheita de estação. Quem oferta, contribui para a obra de Deus. Quem contribui para a obra de Deus, ele nunca vai ver perca. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a estação da colheita. Glória a Deus. Lucas capítulo, já vou encerrar, Lucas capítulo 21, versículo 1 ao 4, diz o quê? Diz que Jesus estava o quê? Observando as ofertas serem entregues no templo. Presta atenção. E a Bíblia diz que muitos chegavam, davam grandes quantias. Mas aí veio uma viúva pobre, entregou apenas 2 pequenas moedas. Aí Jesus vai declarar e diz assim: olha, vou falar um negócio para vocês. Essa mulher deu mais do que todos aqui que deram oferta. Por quê? Porque ela já tinha entregado o coração, não só o dinheiro.
mas o coração. E quando se trata da ofertinha da viúva, tem gente que diz assim: não, vou dar só os 25 centavos. Não, descer avarento, rapaz. A ofertinha da viúva foi o que? Primeiro isso aqui, ó. O coração dela não estava no dinheiro, mas estava entregue ao altar. E quando estava entregue ao altar, ela pegou tudo que ela tinha. Ela está aqui, Senhor. Aleluia. Deus, Ele não avalia o tamanho da tua oferta. Se nós olharmos dentro do texto sagrado, nós vamos entender que Deus, que Jesus, Ele não avaliou o tamanho da oferta da mulher, mas Ele avaliou o quê? O tamanho da entrega, que é o que importa. Ele avaliou o tamanho da entrega. O céu, ele não mede valores igual o homem. Na terra mede valores. A terra, ela mede valores, mas o céu, ele não mede valores não. O céu, ele mede o quê? Sacrifícios. E sacrifício, irmão, é dolorido. Aleluia. A mulher da parábola da dracma que nós lemos, ela não descansou enquanto ela não encontrou a sua dracma. Ela não parou. Fica de pé em nome de Jesus. Você que pode. Hoje o Espírito Santo de Deus está procurando crentes que querem recuperar o que perderam. Aleluia. Talvez alguém tenha perdido o amor. Talvez alguém tenha perdido a alegria de contribuir. Talvez alguém tenha deixado a chama da generosidade se apagar. Mas o Espírito Santo de Deus está procurando nessa noite para te ajudar a encontrar aquilo que você perdeu. Talvez você perdeu a dracma da obediência, por isso que você não contribui. Você perdeu a dracma da humildade, por isso que você não tem amor. Aí você perdeu a dracma do amor, você é desobediente, é desumilde, é todo enrolado, amarrado com arame. Aleluia. Nesta noite Deus está dizendo: encontre novamente a dracma que você perdeu. Procure novamente a dracma que você perdeu. Porque uma igreja cheia de amor, ela é forte. Uma igreja cheia de amor, ela cresce. Uma igreja cheia de amor, ela chama a atenção. Aleluia. Um povo generoso sempre terá recursos para cumprir a missão do reino de Deus. Aleluia. E aí? Qual dessas 4 dracmas você perdeu? Obediência, humildade, amor, contribuição? Não, pastor, eu tenho amor, mas você não contribui, você está mentindo. Não, pastor, eu contribuo, mas você não ama. Na mesma roda. É preciso termos todas elas, porque ela era 10 dracmas, pastor. Ela perdeu uma, ela poderia dizer: não, eu tenho 9 ainda, está de boa, né? Mas ela foi o que? Ela revirou a casa todinha. Procurou até encontrar. Feche os teus olhos, você que está aí nesse momento. Feche os teus olhos e diga para o Senhor: Senhor, devolve o amor. Senhor, devolve o tempo. Devolve tudo o que tenho perdido. Devolve o amor que esfriou. Devolve a generosidade, Senhor. Devolve a preocupação de poder estar ajudando a Tua obra. Deus, volta a arder em nossos corações o amor por Ti, por Tua palavra, pela Tua casa, pela Tua obra e pelas almas. Diga em nome de Jesus, que eu consiga achar, encontrar as dracmas que estão perdidas. Sabe por que isso tem acontecido, irmão? Jesus disse em 1 João capítulo 5, 19, melhor, 1 João capítulo 5, 19 está dizendo aqui, ó:
Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou jaz no maligno. Há alguns que dizem que o mundo é do maligno, só que a palavra jaz aqui, ela significa deitado, colocado sobre a influência, domínio de alguém. É por isso que muitos perderam o amor. É por isso que muitos perderam a obediência, perderam a humildade, perderam o amor. João, ele está dizendo o quê? Que todas as pessoas não são necessariamente malignas. Ele não está dizendo que todos são malignos, mas ele está dizendo que o sistema deste mundo e os seus valores, pensamentos, práticas ao contrárias a Deus, tem dominado tudo. Está sobre a influência de Satanás. Aleluia. Só que tem o seguinte: Jesus, ele chamou o quê? Satanás príncipe deste mundo. Lá em João capítulo 12, versículo 31, se não me foge a memória. Jesus disse que Satanás, ele é o príncipe desse mundo, mostrando que o quê? Mostrando que ele exerce influência sobre aqueles que são afastados, que vivem afastados de Deus. Então, quando nós não temos a dracma da obediência, da humildade, do amor e da contribuição, nós estamos deitados sobre a influência do diabo. Nós estamos deitados sobre a influência do diabo. Entenda uma coisa: o cristão, ele vive no mundo, sim, é fato, mas ele não deve viver segundo os padrões do mundo. Porque quem realmente nasceu de Deus, quem realmente nasceu das entranhas de Deus, pelo batismo e pelo sangue de Cristo, ele deve permitir que Cristo governe a sua vida, e não a influência do maligno. É por isso que a igreja está perdendo algumas dracmas, muitos têm perdido dracmas. Aleluia. Porque, irmão, o mundo, ele está deitado sobre a influência do maligno. Só que tem um segredo nessa noite. Pergunte para mim qual. Está muito fraco, qual? O mundo, ele está deitado sobre a influência do maligno, mas a igreja está debaixo da autoridade de Cristo. A igreja está de pé debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Aleluia. Irmão, na próxima sexta-feira nós vamos estar procurando a dracma que Satanás tenta roubar diariamente. Nossa. Qual, pastor? A fé, a visão. E ele tenta roubar por quê? Porque ele sabe que sem fé, sem visão, não sabemos para onde estamos indo. E a palavra já vou deixar pregada para você nessa noite. Não perca a tua fé e nem a tua visão. E procure a dracma que talvez você tenha perdido. Levanta as mãos para o céu. Deus, aqui está, meu Deus querido, esse estudo dessa noite. Pai, tome em tuas mãos cada um que assistiu essa live, cada um que está aqui dentro desse tabernáculo, Senhor, meu Deus. Meu Deus, eu te louvo pela vida do meu pastor, pela vida da diretoria dessa igreja, pela vida dos pastores presidentes. Obrigado, Senhor, por tudo. Agradeço ao Senhor, meu Deus, pela confiança que o teu servo tem tido e pela credibilidade que ele tem dado ao nosso ministério. Senhor, meu Deus, desperta o teu povo. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bate palma para Jesus porque ele merece.